Hoje eu vim falar sobre a importância de tu sair de cima do muro. Como assim? A importância de te posicionar no local com o público que tu quer atender. O local onde profissionalmente tu quer ser lembrado, tu quer sustentar a tua atividade. Isso é muito importante. Não dá para tu iniciar a tua atividade ou iniciar um plano. Não é só iniciar a atividade. Quando eu falo iniciar a atividade, a gente pensa muito que a gente está falando com um advogado iniciante, advogado que nunca advogou, né? Mas se tu vai ingressar em uma outra área, se tu já advoga em uma área, tu vai ingressar em uma outra área, tu tem que te posicionar de forma clara, de entrada. Olha, estou entrando nessa nova área, estou entrando neste ramo. Tu tem que fazer isso, não importa se tu advoga há 10 anos. Eu advogo há 10 anos e agora eu vou entrar em uma área nova. Eu tenho que falar sobre o meu ingresso nessa área nova. Eu tenho que me posicionar profissionalmente nesta área nova. Não dá para ficar em cima do muro. Ficar, eu advogo em tal área, e em tal área, em tal área, em tal área. Tá, tudo bem, tu pode advogar em 10 áreas, mas tu tem que ter um plano para cada uma, tu tem que ter um marketing e uma campanha para cada uma, tu tem que ter uma estrutura para cada uma e cada público, porque são pessoas diferentes, são demandas diferentes, pedidos diferentes. E posicionar não é área, posicionamento não é igual à área acadêmica, porque vocês têm um negócio na cabeça com área acadêmica e acham, eu amo tal área, vou ficar nessa área. Ou então tu já atua em trabalho, aí tu estende a tua fatia de atuação em trabalho. Por exemplo, eu atuava em empregador, com empregadores, e agora quero atuar em empregado. Tu estende essa fatia, tu vai ter que falar sobre o aumento dessa fatia. Existe uma diferenciação muito grande entre atuar para empregado e empregador em diversos centenas de pontos. Então, quando eu estou em uma área e eu estendo a minha forma de atuação nessa área, eu tenho que mostrar o meu posicionamento, eu tenho que mostrar esse posicionamento, essa abrangência profissional, tá? Em relação ao direito do trabalho, que é a área predominante, é a área assim que pra gente não tem como, cara, é muito, a gente faz as análises, diversas análises, e fala assim, meu Deus, essa área é muito enriquecedora. Quero contar uma história para vocês em relação a ela particular. Eu não gostava de direito do trabalho. Eu tinha preconceito com o direito do trabalho quando eu era da universidade. Por que eu tinha preconceito com o direito do trabalho? Eu entrei num estágio, né, de advocacia no terceiro semestre. Foi o único período que eu estagiei em escritório. Eu estagiei lá por 3 meses, 4 meses. Foi a única vez no terceiro semestre, não tinha habilidades técnicas, mas fui lá aprender. E ali entrou um preconceito no meu coração, né? Porque a gente está no início da academia e a gente quer aprender as doutrinas, as coisas mais difíceis, os latins, as coisas mais complicadas possíveis. E o direito do trabalho naquele escritório não era muito forte. E ainda a pessoa que me orientava, a advogada que me orientava, ela falava que ele emburrecia um pouco os advogados. E aquilo para mim se tornou verdade, claro. Eu estava no terceiro semestre, quem sou eu para falar alguma coisa contra ela? Então, mas agora eu posso falar, porque agora eu já sou formado, já trabalho na área há anos, né? Mas na época, isso entrou no meu coração. Eu falei, não, o direito de trabalho no resto das pessoas é muito fácil. Por que ela falou isso? Hoje eu entendo. Ela falou isso porque no direito de trabalho existem matérias que são sempre analisadas, então sempre tem uma repetição de análise daquelas matérias. Isso não torna o direito de trabalho simples, porque o direito de trabalho é muito complexo e infinito. Mas a gente sempre tem essa análise. Parte de um princípio que existe, né, é necessário uma relação de emprego. Nem isso, né, porque a competência do direito de trabalho da justiça do trabalho já aumentou em relação a isso. Mas, normalmente, aquilo que tu vai ter uma rentabilidade maior vem da relação de emprego. Então, tu sempre tem aquela análise de relação de emprego. É uma análise teoricamente, né, na prática, simples, mas existem exceções para isso, mas a gente sempre parte dali, diferente de situações diversas que, enfim, abre aí uma margem de estudo contínuo. Só que acontece, as matérias de estudo do direito, na vida real, a complexidade não diz muito sobre ela na vida real. Então, uma matéria que é complexa, de discussão complexa, de discussão profunda doutrinária, não significa que ela é uma boa matéria. Isso é muito importante para a cabeça de vocês, tá? Então, tudo aquilo que vocês estudaram, que era difícil pra caramba, tem umas coisas assim que elas são absurdamente necessárias, a amplitude, o conhecimento amplo, o conhecimento árduo de vários doutrinadores e textos sobre o mesmo tema,
não significa que ela tenha a mesma relevância por conta de ser tratada com profundidade na vida real, tá? Por quê? Porque na vida real, o posicionamento, ele importa se ele está ligado com aquilo que pode te rentabilizar e pagar a tua atuação. Na academia, não importa o que tu está estudando, para o quanto tu recebe, né? Então, se eu escolher uma matéria de doutorado X ou Y, eu vou receber aquele valor. Se eu sou professor de uma matéria X ou Y, teoricamente, eu recebo de forma similar. Então, a matéria e a complexidade não faz muita diferença, mas na vida real faz, porque a matéria que tu escolher vai determinar o local para onde tu vai, e o local para onde tu vai tem que pagar o quanto tu quer receber. Tá entendendo o jogo? Então, assim, não significa que aquilo que era complexo vai pagar necessariamente um valor mais alto na vida real. Pode ser que aquela discussão não seja tão relevante, não pague tanto quando a gente está falando de advocacia profissional, de formas de atuação. Então é muito importante tu compreender isso para entender que o local onde tu vai se posicionar é diferente da área que tu gosta, é diferente da área que tu tem apreço, é diferente da área... Cara, mas assim, então quer dizer que eu não vou trabalhar com o que eu amo? Não, tu pode acabar trabalhando com o que tu ama, mas tu tem que ter noção que a tua vida ela tem um contexto. E isso é muito importante quando eu falei, por exemplo, que eu não gostava de direito do trabalho, que eu tinha esse preconceito. Quando foi que a chave virou para mim? Quando eu vi que o direito do trabalho, a atuação profissional do direito do trabalho, ela preenchia, ela se adequava aos valores que eu tinha. Como assim, Lindimar, os valores que tu tinha? Cara, eu queria flexibilidade, eu queria dinheiro, eu queria poder dar segurança para minha família, eu queria tempo, eu queria poder ter tempo e eu queria poder me organizar de uma forma de trabalho que não exigisse que eu fosse toda hora, por exemplo, pro fórum. Eu não gosto de ficar metendo terno para pedir, se veste todo para chegar lá e falar assim, você pode mandar o processo concluído? Pelo amor de Deus, aquilo é desgastante. Só é legal no primeiro mês quando tu vê uma coisa dessa, mas depois que tu começa a atuar, ninguém quer fazer isso, porque isso deveria ser um impulso natural do processo. E tem que ficar lembrando do processo do impulso natural para ainda ser infrutífero. Então, assim, atos infrutíferos não são legais. E eu via que o direito do trabalho podia me entregar essa flexibilidade, essa qualidade de trabalho, esse retorno financeiro. E eram coisas que eu amava, que amava, que amo, que estão de acordo com a família que eu quero estruturar, com a forma de entrega, com a forma de tempo que eu quero estruturar para coisas que são importantes para mim. Então, o direito do trabalho passou a ser algo que eu queria conhecer, porque ele se adequava muito dos meus valores, e o nicho, o local onde vocês vão atuar, tem que se adequar a esses valores e fazer uma ponderação, né, ética sobre aonde eu quero estar, tá bom? E quando tu conhece o direito do trabalho, gente, é muito difícil não te apaixonar. É muito difícil, materialmente. Materialmente é uma discussão muito rica para ambos os polos, né? Ambas as análises, a análise do empregador, a análise do empregado, são análises muito ricas, porque todos estão trabalhando. Os dois polos têm relação de trabalho. É em relação à empresa da minha vida e o emprego da minha vida, sabe? Então são coisas muito profundas que tu pode tanto entrar na discussão do que é a importância daquela pessoa, do trabalho para aquela pessoa, aquilo que sustenta a vida, a família dela, tudo dela, como um emprego, a empresa daquela família, a empresa que vê o nome de pai, vê o nome que continua, que se perpetua, ou então a característica de empresários daquele grupo, a vontade dele de entregar algo para a sociedade, do empregado também entregar algo para a sociedade, estar participando. Então, são coisas profundas. É difícil tu não te apaixonar, até o que tu está escolhendo agora, tu tá assistindo esse vídeo, querendo escolher um local para ir. São coisas que estão dentro da discussão do que é trabalho, do direito, da justiça, daquele trabalho salubre, e que, para mim, não tem a importância que eu digo, não tem o condão de te dar significado, mas para muita gente tem, e tu vai ter que lidar com essa importância para ela. Tá? Então, o condão do trabalho, de dar significado, tu provavelmente pode estar procurando esse significado no trabalho, tu pode encontrar aqui, porque aqui tem muito significado. Muito mesmo, tá? Tu tá falando de coisas que as pessoas, que tu movimenta uma peça e isso movimenta uma peça diária da vida daquela pessoa, ou seja, um acúmulo daquilo que tu falou para ela vai se reverberar daqui adiante, entendeu? Seja na empresa, seja naquele emprego, seja na busca de outro, seja na reparação daquilo que ela deveria ter vivido no emprego dela. Então o direito do trabalho, ele é muito apaixonante, mas nem sempre ele foi para mim. Eu tinha preconceito em relação a ele. Diante da complexidade que eu achava que era simples, se tu vier pra cá,
espere tudo, menos que ele seja uma coisa simples. No entanto, a gente tem matérias simples, é como todas as áreas, tem as matérias, os perfis complexos, as demandas complexas, os pedidos complexos, só que a grande felicidade do direito do trabalho em que a gente vem aqui tentar resgatar vocês para um lugar que tem uma qualidade de advocacia melhor, tá? Que é muito visível isso para qualquer pessoa que tu perguntar, embora tenha um preconceito até com o advogado trabalhista. Por quê? Por que existe esse preconceito? Isso é histórico, gente. Isso aconteceu porque o direito do trabalho, o tribunal trabalhista, ele era administrativo por um tempo. Então nem sempre ele tinha essa característica de justiça como os demais tinham, né? Justiça civil, justiça federal, ele era um tribunal mais administrativo ali. Só que depois não é suficiente para poder fazer análise sobre as relações de trabalho. Então a gente precisou dar esse caráter de justiça e foi se adequando, melhorando, crescendo. E isso não tem mais nada a ver, mas ainda fica aquele preconceito lá dentro, né? Do advogado trabalhista e como ele atua com empregados. A gente tem uma característica de mais leveza, de mais um contato mais próximo ali com o trabalho em si, e a gente tem essa, às vezes, necessidade, parece, de se diferenciar das pessoas, dando mais sobriedade, ternos e gravatas e tal, entendeu? É isso. Tem gente que leva isso pro coração e pra cabeça, que é doidice, entendeu? Mas acontece, aí tem essas questões, esses preconceitos envolvidos, e acabou que isso entrou em mim quando eu estava lá no início. Mas depois que eu vi que não tinha nada a ver, que eu tinha muita coisa para aprender, muita coisa para trabalhar e muito significado dentro daqui, eu vim para cá. Falei, cara, é aqui está adequado com os meus valores, com o que eu quero entregar para a sociedade, sabe? E esse posicionamento que eu falo para vocês, venham para cá que vocês vão ter um ambiente rico. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, as atividades simples, as matérias simples que a gente tem, elas têm uma característica muito boa, porque elas são simples, mas elas são rentáveis. E em todas as áreas não significa que sempre as matérias simples e avançadas são rentáveis. Às vezes o rentável está em matérias específicas, que não significa complexidade maior, mas em pontos específicos ali daquela área, né? No direito do trabalho, a rentabilidade pode vir do mais simples. Normalmente é o que rentabiliza mais. É uma análise de perfis simples. O que é exceção, né, aquelas matérias de exceção, elas podem rentabilizar bastante? Sim, bastante, muito. Vão fazer isso. Porque as matérias simples já fazem isso. Mas é um outro jogo, tá bom? Então a gente chama a galera para vir para cá porque a gente sabe que a gente está num nicho em que o posicionamento nesse nicho vai te garantir uma vida profissional de qualidade. E eu vim falar da etimologia do nicho aqui, deixei separado aqui para lembrar, porque às vezes a gente fala algumas coisas tipo mindset, sei lá, a gente importa umas coisas do inglês, algumas por necessidade, outras não, né? Outras só para rebuscar o vocabulário. E advogado entende muito de rebuscar o vocabulário, né? Mas a grande questão é, eu não falo nicho porque eu estou importando alguma coisa ou para rebuscar o vocabulário. É porque realmente essa é a palavra que vocês vão escutar e entender a etimologia dela, entender de onde ela veio, é importante para vocês perceberem a importância de se colocar no local correto, tá? De se posicionar no local correto. A gente tem palavras que a gente ensina que tem a terminologia em inglês, mas porque tu vai lidar com outros profissionais que vão usar ela. E se ele usar ela, tu vai ter que entender e aí a gente vai ter que te explicar por que que se usa aquela palavra, né? Quando a gente está falando de marketing, sempre tem muitas palavras importadas do inglês que ficam sendo utilizadas dessa forma, e a gente vai conversar com outros profissionais de marketing quando tu for atuar no teu escritório, porque se tu for delegar algo, a gente já falou sobre isso, sobre a importância de não delegar antes de conhecer as coisas, senão tu vai gastar mais dinheiro, tu vai te prejudicar, tu pode não atingir o fluxo financeiro que tu quer, ou o fluxo de clientes que tu quer, né? Tem uma certa similaridade. Mas é o que acontece, tu precisa desses termos para poder conversar com essas pessoas, para poder entender o que tu está fazendo, para quando estudar e for se deparar, porque tu vai te deparar estudando, aí tu fala assim, entendi o que é isso. E em relação ao nicho, quando eu falo da etimologia, é porque o nicho ele tem a ver com a biologia, tá? O que é o nicho? A gente chama era um nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? O nicho ecológico é o local, vamos dizer, onde determinada espécie, determinado animal, vamos colocar assim para facilitar o entendimento, se dá bem, tá? É bem que assim, se eu pegar um urso polar e botar ele aqui em Belém, ele não dura. Por que ele não dura? Porque não tem a temperatura, não tem o que ele vai comer. Então eu precisaria criar um ambiente artificial para ele poder viver, tá? E isso que é a questão. Espécies vivem melhor em um local do que em outro. É simples assim.
O que aquele local que ela vive bem é diferente do outro? O local onde ela vive bem, ela tem recursos para acessar, tá? Ela se sente confortável, ela não tem predadores que vão lá tomar as coisas dela ou matar grande parte. Os predadores estão de certa distância dela. Então, assim, o local ideal, o nicho ecológico onde aquela espécie está, onde aquele animal está, ele é ideal para que ele viva bem, para que ele viva com qualidade e que ele viva a vida toda. Não fica ali naquele anseio de ser morto a qualquer hora. Então, escolher o local onde a gente vai te posicionar tem a ver com isso. Isso que é nicho, tá? Aí a gente trouxe para cá porque é exatamente isso que a gente está tentando fazer mesmo. A gente vai se posicionar no local onde a gente tenha cliente, onde a gente receba bem, onde a gente não fique com medo de toda hora perder aquele cliente. Entendeu? Ah, eu não vou conseguir, se eu perder esse cliente eu não consigo outro. Isso aí é um ambiente hostil. Tu não vai te colocar num ambiente hostil. Não dá. Tá? Tu vai te posicionar onde tu pode rentabilizar, onde teus valores estejam integrados. Né? Aquilo que tu está buscando para a tua vida. Agora, se tu vai te posicionar num local hostil, aí depois não dá certo e tu fica... Mas é claro, tu tem que te colocar num nicho, num local, tá? Num posicionamento em que tu possa preencher tudo aquilo que tu almeja na tua vida, os teus princípios, tá? Que tu possa receber o quanto tu quer, isso é importante. Se tu ficar preocupado com o dinheiro, eu quero me posicionar porque meu valor, meu amor é tal área, é tal matéria. Aí tu vai lá e te posiciona, não tem frutos para receber ali. Complicado. Tu te colocou ali porque tu sabe que não é ideal. Então tudo tem que ser analisado. E essas diferenciações de temperatura, frutos, não se colocar em risco, são os fundamentos que vão solidificar a tua atuação, o teu negócio. Então tu tem que analisar tudo isso para saber se tu está indo te colocar num negócio rentável, tá? Então escolhi onde eu vou me posicionar mesmo. Eu fiz a análise, percebi que ali eu posso receber bem, ali eu tenho uma qualidade de vida boa, ali o tempo de trabalho que eu vou doar posso parametrizar, porque olha só, tem locais da advocacia que trabalham com plantões, com ligações a qualquer hora. Eu sou uma pessoa que gosta de receber chamada e responder a qualquer hora. Isso daqui que ela está me pedindo vai fazer eu realmente querer levantar e fazer isso a qualquer hora? Não, então não é o nicho que tu vai. Tá entendendo? Então eu vou querer trabalhar em regime de plantão? Não, então não vou me meter aqui. Vou me meter num lugar onde eu possa construir uma jornada. Ah, eu gosto de fazer isso aqui toda hora ficar transitando de diligência? Não, então não vou para uma advocacia que exija diligência. Tem que se adequar aos teus valores e aquilo. Ah, não tenho problema com isso. Então tudo bem. Então isso não vai ser um fator determinante para o local onde tu vai te colocar. Mas se for um fator que tu vai considerar, tu tem que considerar. Para tu não te colocar lá. Então escolher o nicho, depois de escolher, escolhi o que eu amo, já vi que está adequado aos meus valores, o que tu vai fazer? Falar sobre isso. Porque falar sobre isso vai te diferenciar. Gente, eu tive uma ligação recente agora de um ex-chefe meu. Ele é jurista, gente. Eu estagiei com ele no Ministério da Integração Nacional, né? Você tu vê, só estagiei mesmo no escritório durante um pequeno intervalo. Eu falo sobre essa história. Mas a grande questão é, agora, depois de anos, né? Mais de 5 anos aí já de formado, e eu estagiei com ele, vamos dizer, no meio da faculdade, ele me ligou para falar assim, ó, mandou um áudio. Eu falei, manda um áudio aí que eu tô... E eu vou escutar assim que eu... Aí escutou, eu falei, olha, fulana teve uma situação de emprego, assim, irregular, e eu lembrei de ti. Por que ele lembrou de mim? Se ele tem diversos advogados ao redor dele, porque a situação que ele relatou é uma situação trabalhista, uma situação que lida com uma situação de emprego, né, que o empregado estava numa situação irregular, ou seja, se adequa sobre tudo aquilo que eu falo todo dia, ou que eu falava, que agora eu nem falo mais tanto, porque à frente do escritório, o atendimento já nem sou eu mais, tá? Não sou eu que faço atendimento. O marketing já é um marketing mais invisibilizado e vocês vão entender mais por quê. Por quê? Porque não é para te atingir. Eu não estou a fim de atingir um advogado, eu não quero aparecer, eu quero atingir meu cliente, então é mais direcionado a eles. Mas por um tempo já foi mais amplo, eu já tive posicionamento que usei mais a minha imagem e isso ficou na cabeça dele. Então quando tu falar sobre aonde tu está, você vai ser lembrado. Se você não falar, o que vai acontecer? É difícil eu te distinguir dos outros advogados.
Se tu atua em todas as áreas, é difícil tu ter uma distinção. Não adianta tu escrever a tua previdenciário, criminal, trabalhista, consumidor, locação. Se tu escrever tudo isso, eu já esqueci o primeiro que tu falou. Qual era o primeiro mesmo que ele atua? Esqueci. Então eu não vou conseguir concatenar quando eu me deparar com uma situação que é para ser resolvida por um advogado de tal área específica. Mas isso daqui ainda é muito abrangente. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas essa cadeia de eventos que aconteceu na frente dele fez ele resgatar que eu atuo nessa área porque eu estou falando que eu atuo nessa área, nesse nicho, nesse local, nesse ponto específico que faz ele resgatar. Agora, tu imagina quantos advogados ele tem na mente dele, ele tinha acesso. Ele é um jurista, a gente tem advogado, até quem não é jurista conhece centenas de advogados. Por que ele vai lembrar de ti? Porque tu tem que te posicionar. Quando acontecer, ele vai lembrar de ti, tá bom? Só que aí entra um medo muito doido, que é, eu não posso perder cliente. Só que esta palavra cliente aqui, ela é muito mal utilizada. Cliente é a pessoa que realmente pode pagar pelo teu serviço, tá? E cliente é aquela pessoa que em expectativa tu quer realmente atender. Ele tem uma característica, ele pode pagar pelo trabalho, tá, que tu está realizando. Ele pode, não só pode, como deve, né, preencher alguns requisitos daquele que tu quer atingir, tá? Exemplo, tem gente que pode pagar, mas o processo que ele quer que tu entre não tem nada a ver com aquela estrutura que tu montou. Provavelmente ele vai ter que pagar mais caro, mas ele vai prejudicar um pouco o teu plano. Na verdade vai prejudicar até bastante, se tu fizer isso mais de uma vez de forma rotineira. Por quê? Porque tu vai ter que criar um plano artesanal na hora para ele, e isso vai aumentar os custos, isso vai aumentar o trabalho e não vai te dar autoridade na área que tu está querendo atuar. Então tem que tomar cuidado com esse nome cliente, porque todo mundo vai falar cliente para ti. Ah, eu tenho um cliente para ti. Eu tenho um cliente para ti. A gente já falou sobre a questão do cliente aí em outra aula. O cliente tem que ser aquele que é qualificado para pagar e que está dentro da estrutura que tu te preparou para receber. Tá? Não é qualquer pessoa que chama de cliente, porque às vezes ele te oferece, olha, eu tenho um cliente, ele pode pagar? Não, então não é cliente. Tu vai falar, amigo, é porque eu não trabalho, tu vai agradecer a indicação, mas vai falar, olha, eu agradeço a indicação, mas é porque eu trabalho neste ramo, com essas demandas. E se ele falar coisas como, ah, mas no início tem que trabalhar com tudo, ou então, ah, tu também já está muito estrela, não interessa, ele não entende, tu não pode assumir isso daí, essa chantagem emocional, para incluir uma coisa que no teu negócio vai prejudicar teu negócio, porque aquilo é a tua fonte de renda. Se o teu negócio é a tua fonte de renda, tu não pode arriscar ele por conta de uma coisa dessa. Por conta do senso comum, de gente que nem faz o que tu faz, tá? Que não está empreendendo, não está trabalhando naquilo, ela não entende. Então tu não pode esperar que ela, enfim, seja solícita, gentil. Para com isso, tá? Então, preciso de dinheiro, eu não posso dispensar cliente. De novo, essa característica do cliente tem que ser ressaltada. E o preciso de dinheiro, não posso dispensar. É importante vocês analisarem também que tu não dispensar essa pessoa pode fazer com que tu pague uma conta mais cara lá na frente. Porque se é agora uma demanda nova, dificilmente eu vou acertar os honorários ideais para ela. E o tempo, todos os custos e tudo mais podem fazer com que lá na frente eu pague uma conta mais cara, ou seja, saia em prejuízo. Porque é diferente tu fazer uma análise de um produto do que tu fazer uma análise de um trabalho prestacionado. Tu pode estar precisando desse dinheiro para agora, tá? Só que se tu aceitar para pagar, sei lá, alguma coisa que tu tenha emergente, tu vai ter que pagar os juros lá na frente. Depois, tu pode ficar inchado, ou seja, aquele processo não acaba, aquele processo não termina, aquele processo te deixa engessado e tu quer pegar um cliente de qualidade que tenha mais a ver com o teu perfil e com o teu negócio e não pode porque tu está preso àquele que tu assumiu lá atrás. Percebeu a dificuldade, o problema disso aqui, desses medos? Então é importante tu escolher falar sobre o local onde tu te posicionou, tá bom? Para ser lembrado e também para atingir aquele cliente. Agora o que acontece? Ah, eu entrei numa área, isso aqui é certo as pessoas fazerem isso. Entrei numa área trabalhista, comecei a construir conteúdo, comecei a me posicionar e falar que atuo na área trabalhista. Isso já vai te diferenciar muito, porque quando acontecer uma situação de trabalho, vão lembrar de ti. Muito mais do que um advogado que fala, ah, eu sou advogado. Vê como o peso é diferente? O peso é diferente, tá? Então assim, aí eu tô dentro de uma área trabalhista, aí o cara quer dividir, fazer um mesmo plano e um mesmo conteúdo, fazer uma mesma campanha para empresa e empregado. Não dá. Não dá. São pessoas com perfis diferentes, com expectativas diferentes,
com demandas diferentes. Não dá. Essa campanha, essa vontade de abraçar toda a área faz com que vocês percam a eficácia. Agora, quando te posiciona, isso é muito importante, porque vocês têm uma briga ética com vocês, falam assim, mas nem sempre o empregado está com a razão. Ok, mas tu vai procurar o empregado que está com a razão. O que não está com a razão quando ele aparecer, ele está falando, olha, eu não posso fazer nada por você, porque senão tu vai entrar com uma causa aventureira e vai perder. Tu tem que saber dizer não, mas tu está te posicionando não é em favor dizendo que esse sempre tem razão ou a empresa sempre está razão. Não é isso, é te posicionar profissionalmente. Eu profissionalmente atuo nessa área. Não significa que 100% das vezes eu estou dando razão para o empregado. Não tem nada a ver. Isso é coisa de leigo. Isso é coisa de senso comum. Não é para vocês. Não é para profissionais. É a mesma coisa que a galera fala da advocacia criminal. Porque o advogado criminal defende bandido. Meu Deus, isso é coisa de leigo, de senso comum. Aquilo lá é o local profissional onde ele atua. E vocês sabem muito bem. Vocês têm que saber o que ele faz lá. Tá? Então, empregado e empresa são públicos diferentes, formas de atingir diferentes. Tu pode atingir os dois? Pode, mas são planos divergentes, planos diferentes, campanhas diferentes, formas de lidar diferentes. Esse aqui é uma RT, esse aqui normalmente é uma contestação. Esse aqui tem um prazo que é teu discricionário, mas que tu tenta fazer o mais rápido possível para atender aquela expectativa do cliente, né? Não procrastinar. E essa aqui tem um prazo fixo. Quando eles te der aquela carta, tu tem que ter uma agenda diferente, né? Formas de ir para a audiência de acordo, intenções diferentes, tudo é diferente. Então não dá para tu querer numa mesma tacada atingir os dois. Isso não é a regra. Você vai trabalhar com profissionalismo. Se tu tentar ficar fazendo isso, tu vai perder a eficácia. Como assim a eficácia? Olha, se tu tentar sempre atingir um foco, é mais normal, né? É mais comum que tu acerte várias vezes aí. Se tu tentar atingir dois ao mesmo tempo, é bem provável que tu erre bem mais vezes do que tu tentar atingir só uma vez. Ali. É a mesma coisa, cara, é aquele negócio assim, tu chega no bar, tu quer falar com duas pessoas ao mesmo tempo, tu tem a intenção de duas pessoas ao mesmo tempo, vai dar merda. A chance é que isso dê merda, né? Ou, se não der merda, tu ainda sai de lá, assim, sem nada, já é até bom pra ti, porque podia dar uma confusão. Agora, se tu falar com uma pessoa, a chance de sucesso é muito maior. Tá entendendo? Por quê? Porque a linguagem é direta. Não fica dúbia, não fica omissa, não fica obscura, fica mais clara. Tá entendendo? Então, tipo, tu tentar falar com duas pessoas ao mesmo tempo, com características diferentes, a linguagem vai ficar ruim. O teu plano de escritório vai ficar ruim. Porque uma hora é para um lado, outra hora é para o outro, outra hora trabalha com prazo, outra hora trabalha com outro tipo de prazo, outra hora trabalha com uma demanda, outro tipo de... Fica difícil, a não ser que tu tenha conseguido estruturar os dois. Mas se tu já entende sobre isso, tu nem ia estar... nem ia estar ligando o que eu estou falando. Não ia estar surpreso com nada do que eu estou falando. Com nada mesmo. Porque tu já entende todas as ferramentas, todos os fundamentos do que é construir planos de negócios distintos. Isso aqui são planos de negócios totalmente distintos. Campanhas totalmente distintas. Então tu querer ficar em cima do muro não vai dar resultado. Tu vai prejudicar teu resultado e vai pagar isso aqui com juros. Porque em vez de tu atingir vários empregados, ele não vai ter certeza sobre o que tu tá falando. Eu já vi isso, cara. É do humano, sabe? Ainda mais do advogado, que ele tem um senso ético do depende. Quem tem razão? Depende. Ele tem isso dentro do coração dele. O depende está dentro do coração dele. E aí, quando ele vai falar de uma demanda, olha, porque essa é a situação. A pessoa não tinha descanso. Ela não tinha descanso, então tem que pagar a jornada. Aí ele fala, mas... Não é mais, era isso, essa é a resposta. Já era para ter terminado aí. Acabou, porque ele está falando para esse empregado que está perguntando se a falta de descanso é possível ou não. Né? Aí ele vai falar, não, mas a empresa pode indenizar e não sei o que, e para indenizar não paga reflexo hoje em dia, entendeu? Aí ele vai querer beneficiar também, porque isso vai ficar, porque ele está falando para duas pessoas. Esse empregador só vai assistir se ler até o final, esse empregado depois ele vai falar, essa informação não prestava para mim, só queria saber isso aqui. Tá entendendo? Então, assim, ele não precisa aprofundar muito e entrar em matérias que não são do público dele. Ele teria que fazer duas publicações diferentes aí, por exemplo. Mas não no mesmo lugar também, para não confundir. Eu estar explicando isso, e tu compreendendo a primeira vez agora, tu tem que ter noção do posicionamento. Porque se tu ficar em cima do muro, tu vai pagar com juros essa falta de posicionamento. Tá? A primeira missão que a gente dá lá no estágio trabalhista, quando a gente começa o curso,
é a pessoa se posicionar. É a primeira missão, cara. É a primeira coisa que a gente fala, te posiciona. Porque isso vai fazer tu ser lembrado e isso é o suficiente. Ah, advogado trabalhista já é suficiente, é um marketing tão básico, mas é um marketing tão eficaz que é o suficiente para trazer os primeiros clientes, basicamente. Quando tu tá lá te posicionando e falando sobre eu estar atuando profissionalmente agora na advocacia de empregados. Só isso já causa uma eficácia maior. Que é, por exemplo, o que fez o meu colega lembrar de mim. Porque ele vai fazer o quê? Pô, é uma situação de empregado, uma situação X irregular, eu sei quem atua nessa área. Íntimo. Vou lá falar com ele. Pronto, é isso. O posicionamento vai gerar essa lembrança. Então é muito importante que vocês se posicionem dentro do local onde os seus valores podem realmente serem alimentados, tá? É onde tu pode ser alimentado aquilo que tu tem de expectativa de vida. Não é a área acadêmica. Não é a área acadêmica. E enquanto mais profundo o nicho, mais eficaz fica. Imagina, vamos dizer, vocês escolheram aí dentro de direito de trabalho, empregado, mulher, numa determinada profissão, numa determinada demanda. Quando aquilo acontecer, é impossível a pessoa não fazer essa cadeia e lembrar de ti. Porque ela já viu essa cadeia várias vezes, ela viu, olha, nessa cadeia aqui eu já vi o Lindman falando disso pra caramba, eu já vi fulano falando disso só. Eu já vi aquela advogada falando pra caramba disso. Só que eu sempre vou fazer isso, eu posso ir com o nicho até esse local? Depende. Existem frutos lá que eu posso resgatar? Eu tenho noção desses frutos? Eu posso realmente resgatar bastante frutos? É um local onde a minha qualidade de vida é boa? É uma demanda que eu realmente quero trabalhar? Sim. Então pode ir. Pode ir, te posiciona. Porque quando acontecer aquela situação, eles vão fazer a cadeia e vão lembrar de ti. Não vão atrás de outro advogado genérico. Ah, o meu irmão é advogado. É bem provável que o irmão dela, tipo, fala assim, eu não atuo nessa área. O irmão dela fala assim, eu sei um advogado que atua nessa área específica e te indique. É bem mais provável isso acontecer do que um advogado genérico querer atuar naquela área específica quando ele sabe que existe alguém que faz aquilo. Tá entendendo? É muito mais forte. Fala assim, olha, o meu irmão é advogado. Porém, nessa cadeia de eventos, essa fulana faz, eu vejo ela falar todo dia. Isso é normal. Se alguém vem falar comigo de uma demanda que eu não atuo, eu falo não atuo. Mas se eu tiver alguém que eu sei que essa cadeia, ele se posiciona nessa cadeia, eu vou falar, fulano faz. Na hora. Posicionamento gera lembrança. Tu tem que te posicionar dentro do nicho. Agora que vocês sabem o que é nicho, que integre e entregue os valores que vocês querem. Quase caio aqui do palco, né? Então, basicamente é isso. Por favor, façam isso, tá? Não fiquem dentro dessa área que dificilmente vocês são lembrados, porque existem milhares de advogados. E se vocês não podem, cara, vocês não podem se comparar com o escritório. Porque é o que acontece? O escritório grande faz todas as áreas. Eu quero ser um escritório grande, tá na... Ok, tempo e estratégia para cada uma. Não se comparem. E uma coisa boa do dia de trabalho, como a gente tem uns preconceitos aqui no dia de trabalho, a galera não vem pra cá. A gente tem uma dificuldade de vir. Besteira, mas bom também. Então tu vai entrar numa disputa que as pessoas nem estão fazendo. Então tu vai entrar num lugar muito abundante, onde tu pode colher os frutos. E tu vai poder estruturar. Se ainda não é o que eu quero, eu posso mudar de área, não tem problema. A gente convida vocês porque a gente sabe que essa é uma área que não engessa as pessoas. É um processo que acaba. É diferente de um processo que eu convido, olha, vem atuar nessa área. Aí tu, um ano depois, fala assim, não gostei dessa área, quero trocar. Não pode sair, porque aquele processo vai durar 10 anos. Aqui não, aqui acaba, é impulsionado, naturalmente, como deveria ser em todas as áreas. Então, direito do trabalho, sensacional, vem. E aí, quando pergunta para os colegas de vocês que atuam em trabalho, comenta aí se tu já teve experiência em trabalho em outras áreas. É difícil tu ficar engessado aqui. É difícil tu ter problemas de competição por aquele alimento ou de algum predador vir aqui e te eliminar. Então vocês têm que ver aonde vocês vão se colocar. O nicho é importante. O posicionamento, aquele público que vai buscar é importante. Tá bom? Então, entendido isso, vocês já podem ali dar o primeiro passo sobre a imagem profissional de vocês e aonde vocês vão atuar. Porque isso vai estruturar, basicamente, isso é quase que, às vezes, esse erro de nicho é determinante para saber se você vai sobreviver ou não ali. Porque se não tem frutos, já era. Tu pode ser o melhor em tudo, mas não vai dar certo. Tá entendendo? Então, às vezes, é o local onde se colocou. É tipo aquele negócio do peixe sobre uma árvore. Não vai rolar para ele.
Ah, porque ele é um peixe ruim? Não, é porque é um peixe. Tá entendendo? Então isso aqui é muito importante, o posicionamento também. Se tu não te posicionar, tu vai acabar pagando com juros essa falta de posicionamento. Se tu ficar com esse medo dentro do coração, pode ter certeza, assiste a aula lá que a gente fala de estabilidade financeira, que tu vai compreender melhor que receber 5, 10 clientes em um mês pode ser o momento que tu recebeu mais clientes, pode ser o momento que tu entrou na falência e tu não sabia. Já está na ruína. Por quê? Porque tu atendeu 10 clientes divergentes, tu não vai conseguir construir esses planos, né, controlar esses planos, eles te ingessam, tu não pode pegar novos clientes e daqui a pouco isso aí que tu recebeu vai impedir que tu receba mais ali na frente. Então, cara, aonde tu vai te posicionar é extremamente importante para o teu sucesso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.